Olá! Para participar do vídeo de hoje, eu convidei a pesquisadora Carolina Bovigripa, que vai falar sobre tapeçaria. Abordaremos os desafios e também alguns resultados obtidos em suas pesquisas até o momento. Falaremos da sua pesquisa de mestrado, que está em andamento, e também projetos futuros. Se esse conteúdo te interessa, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, porque semanalmente teremos conteúdo novo. Agora, vamos mergulhar no tema do vídeo. Olá! Para quem não me conhece, sou a Vera Felipe, sou doutora em design e também designer têxtil. E hoje a nossa convidada é a Carolina Bovigripa, que vai falar sobre a tapeçaria. Então, Carolina, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu gostaria então que você se apresentasse e falasse principalmente da tua motivação de pesquisar sobre o tema. Boa tarde, Vera. Obrigada por ter me convidado, estar aqui e poder falar um pouco da minha pesquisa de uma maneira mais ampla, né, do que na academia. Acho bacana essas trocas que podem ser feitas nesse momento estranho que a gente está vivendo. E então, um pouquinho, né, de quem eu sou. Eu sou formada em moda na Universidade Fevale e também eu realizei o bacharelado em História da Arte na URGS. E atualmente eu estou fazendo mestrado na mesma instituição. E a minha pesquisa sobre tapeçaria começou realmente na História da Arte na URGS. Foi o meu tema de trabalho de conclusão de curso. E tu comentou, né, o porquê, como que eu comecei, né? Da tua motivação, né? Tua motivação inicial, assim. Isso. Para falar da motivação, acho que fica bem claro uma experiência que eu tive, na verdade. Eu, em 2017, início de 2017, janeiro, eu fiz uma viagem com os meus Nesse tios. período, tu estava cursando a História da Arte, né? A graduação, né? A tua segunda Isso. graduação, né? Eu estava, e era janeiro, e eu tinha que achar um tema até março, para começar a escrita, né, do meu Escrita. trabalho. E eu não tinha ideia. Eu sabia que talvez eu gostaria de algum tema que tivesse alguma relação com moda, já que eu já era formada em moda, né? E sempre gostei muito dessa questão de técnica têxtil, mas não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer. Sim. Mas daí realmente foi em janeiro do ano, né, de 2017, eu fiz essa viagem com a minha família para o Canadá, fui para Toronto. E lá existe esse museu têxtil, que enfim eu tinha interesse de conhecer, mas na verdade a minha expectativa era encontrar roupas lá. Eu pensei como um museu têxtil, achei que eu ia encontrar um museu de indumentária. E não foi o que eu encontrei lá. Realmente, ele é um museu voltado para a técnica têxteis. Claro que às vezes tem alguma coisa de roupa, indumentária, mas o foco realmente é o tecido. A gente poderia até deixar o link deste museu na descrição Poder, também, né? porque Tá. ele tem uma newsletter bem legal, enfim. E a exposição que estava em andamento quando eu fui visitar o museu era de uma artista têxtil, a Sheila Hicks, que eu não conhecia, enfim, nunca tinha ouvido falar. Mas ela tinha uma produção muito bonita e realmente ela só trabalhava com fios, com tramas, e esse era o suporte artístico dela. E eu nunca tinha conhecido nada desse jeito, assim, artistas que realmente viam os fios como suporte para a sua obra. E foi essa a minha motivação, porque realmente era algo que não era conhecido, eu nunca tinha ouvido falar na universidade, nas artes principalmente, né? E quando eu cheguei ao Brasil, então eu mandei e-mail para minha orientadora, que eu já tinha mais ou menos uma base, né? A professora Joana Bozak, eu sabia, ela me acompanhou o curso todo, e eu sabia que eu queria que ela fosse minha orientadora. Apenas fazendo um parênteses, assim, eu acho que foi mais ou menos nesse período que a gente se conheceu, né? Porque, para quem não sabe, eu e a Carol, nós fazemos parte do grupo História da Arte e Cultura da Moda, que é um grupo de estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então, nos conhecemos nas reuniões do grupo, mas de alguma forma a gente se conectou, se aproximou bastante em função do interesse, ela por tapeçaria, eu com o meu envolvimento todo com os teares e as tramas, né? Mas agora vamos voltar à motivação da Carol. Já tá acabando. E então, quando eu voltei ao Brasil, eu mandei esse e-mail para Joana e perguntei: olha, eu vi essa artista que tem uma base como usa os fios, enfim. E eu perguntei para ela bem ingenuamente: isso existe no Brasil? Porque realmente eu não conhecia nada. E eu me lembro que eu tinha visto duas exposições que tinham tapeçarias, inclusive uma foi a da Zorávia, uma exposição Sim. dela, que acabou, que é meu tema de mestrado agora, né? Uma das artistas que eu pesquiso. E aí que me comentaram, sim, na verdade, o têxtil foi super forte aqui no Brasil e no mundo todo, nos anos 60, 70. E aconteceu que o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, que é o meu tema, acabou que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, sobre esse centro, queria fazer uma doação de todo o seu acervo para a URGS. Então, eles estavam com esses trâmites com as professoras do Instituto de Artes. E foi assim, me falaram, bah, pesquisa isso, porque não tem ninguém pesquisando esse assunto. E realmente foi algo muito forte na arte que, infelizmente, não é nem um pouco comentado. Então, só para retomar, tu desenvolveu a tua pesquisa no ano de 2017 e 2018, né? Isso? O Confere? TCC foi só 2017, né? Tá, mas a tua banca de defesa foi em? 2017 mesmo. Nossa, rápido. É que a gente tem 2 semestres, né, para Ah, realizar a pesquisa. tá. Inclusive, o teu trabalho de conclusão de curso está disponível na biblioteca da URGS e a gente também pode deixar o link na descrição se alguém quiser entrar em algum detalhe específico, né? E, claro, está tudo E disponível. então, Carol, sobre o teu TCC, qual foi exatamente assim, o objetivo, a metodologia e o tema que tu abordou nesse trabalho? Então, como eu comentei, eu quis pesquisar o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, né? Foi o tema. E rapidamente só vou comentar, pedir o que é para responder as tuas perguntas, tá? Claro. O Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea foi um grupo de. A maioria foi mulheres, realmente, que participaram desse grupo, que foi criado em 1980 e foi até 2000. E esse grupo, o principal objetivo do grupo era justamente reunir as artistas interessadas na tapeçaria, que era um grande número na década de 80 aqui em Porto Alegre, e justamente para tentar, de alguma maneira, fazer ser mais conhecida essa arte, porque isso que eu falei que hoje não é muito conhecido, naquela época também não. A tapeçaria sempre teve as suas dificuldades de ser legitimizada, né, no sistema Sim, das sim. artes. Sempre teve um espaço meio dúbio, assim, né? Muito ligado a uma arte menor, muito ligado a também algo muito feminino que as mulheres fazem em casa e não visto como arte. Então, isso era uma motivação desse grupo, que chegou a ser de 200 mulheres ao longo desses 20 anos. Teve num período que realmente elas chegaram a ter 150, 170 inscritos, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. Sim. E realmente, então, o objetivo delas era criar esse espaço para troca. Elas faziam reuniões todos os meses. Livro, que para a gente acessa a informação é algo muito fácil, né? Mais rápido. Naquela época era super difícil. Então, elas realmente, quem viajava trazer material, elas trocavam. E uma parte muito importante também foi as exposições que elas realizaram, que era justamente Sim. para mostrar essa produção artística. E Então, desculpa te interromper, mas nesse grupo também tinham artistas já conhecidas nacionalmente e internacionalmente, né? Nomes sim, importantes, né? sim, a gente vai ter uma das fundadoras, a Zorava Betiol, que ela é uma artista que nacionalmente já tinha na época uma trajetória super forte, já tinha exposto no exterior também. A gente vai ter a própria Heloísa Croco, que na verdade é mais designer, mas ela teve uma época de experimentação artística, também com os têxteis.
A gente vai ter também a própria Alicia Runch, que ela é uma artista tapeceira, realmente, ela desenvolveu toda a arte dela em cima da tapeçaria, né? Que foi muito ativa nesse ramo. E acredito que é isso. E teve também mais que eu chamo interessadas, né? Que nem chegavam a ter uma produção artística, mas gostavam do tema, teciam. Enfim, era um grupo. Isso que eu gosto também muito do centro, porque era um grupo muito heterogêneo, né? Não tinha assim, a gente só quer artistas, não, eram pessoas que estavam afim de fazer aquilo crescer e se popularizar, né? Uma pergunta, tinha homens ou só mulheres? Então, dos 200 associados, só 10 foram homens. Realmente, a sua grande maioria era um grupo de mulheres, né? Eles eram residentes em Porto Alegre ou isso tinha uma abrangência no estado do Rio Grande do Sul? Não, tinha uma abrangência nacional, inclusive. Ah, nacional, tá. Nacional, inclusive pessoas de outros estados. E também é mais raro, mas teve gente de Portugal, teve pessoas da Argentina, porque tinha brasileiras que residiam aqui e acabavam que iam para o exterior e seguiam, ou até tinha uma portuguesa, uma tecelã de Portugal, mas assim, realmente, porque elas circularam muito, fizeram exposições no exterior também, né? Então teve essa circulação menor, mas teve também. Tá, e então, da questão realmente mais metodológica, né? O meu tema realmente foi contar a história do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Como isso é importante, né? Eu fiz esse TCC em História da Arte, então, por ser também um TCC e por não ter nenhum tipo de trabalho sobre o assunto, era zero, assim, não existia. Sim. Sobre o centro, então realmente organizar isso e contar essa história era muito importante e necessário. Então isso era o meu grande objetivo, meu tema, na verdade. E meu objetivo, então, foi sim traçar essa trajetória, só que muito pensando nas estratégias de existência desse grupo. Por quê? Porque justamente por causa dessas dificuldades da tapeçaria, né? Como que elas se faziam. Era um monte de mulher, um bando de mulher querendo expor, né? Enfim, e nos anos 80, né? Então, como que elas se articularam para conseguir expor e aparecer. E também um pouco foi com a questão do esquecimento, né? Porque acabou que foi esquecido, né? E sumiu. 20 anos que o grupo se dissolveu, né? Exato. Então, realmente foi um tempo. E elas eram muito ativas. Então, cada vez que eu ia pesquisando, eu fiquei mais impressionada, porque a gente sempre comenta da história em geral, né? Dos esquecimentos, né? O que a gente vai recortando para virar a história da arte canônica, né? Que a gente fala. E realmente elas foram totalmente apagadas, assim, isso é muito, muito triste, enfim, mas não aconteceu só com elas, acontece com diversos artistas, enfim, né? Isso é algo comum, infelizmente, né? E da metodologia que eu acho que é o essencial de um trabalho, né? Mas o meu teve 2 suportes muito fortes, né? Eu tinha todo o acervo documental do centro, isso é bem importante, porque a última diretora do centro é a Heloísa Anes, né? Nossa queridíssima Heloísa Anes. Nossa querida de 92 anos. E muito disposta ainda a nos ajudar com tudo que a gente precisa para as pesquisas, né, Carol? Exato. Mas no final a gente retoma um pouquinho para falar dela, mas... Sim. Então, a Heloísa, ela é a guardiã do acervo documental do centro. Existe, elas eram extremamente organizadas, o que foi excelente, assim. Então, tinha todas as atas das reuniões, tinha cartas que elas trocavam, que isso era muito interessante, né? Então, dava para ver com quem elas conversavam, com quem elas conseguiam apoio, quem elas não tinham apoio. Tinha uma troca também constante com o centro uruguaio,
da tecelagem, do têxtil, e o argentino também, e um brasileiro e um paulistano também. Faz pergunta, pode Só fazer. queria ressaltar uma coisa, que esses documentos que a Carolina está falando, eles ainda existem. No final desse vídeo, a Carolina volta a esse assunto para falar dos projetos futuros, tá? Então, é Isso. uma documentação muito interessante, que ainda existe, e logo falaremos sobre ela. Isso, e até isso é interessante, porque não fala só do centro, fala também de como eles, eu comentei, elas se articulavam com outros espaços, tem cartas materiais de outros lugares. Sim. Então, a minha metodologia foi esse acervo, essa documentação, mas também foi a história oral, né? Eu tinha, mesmo sendo em em 80, faz o quê? Já 40 anos, a maioria delas estão vivas, grande parte das associadas também estão, Em né? idade avançada, mas estão vivas a grande parte, né? A grande parte já nos anos 80 já era cabelinho branco, né? Porque a Heloísa, desde os anos 80, já tinha o seu cabelo branco e ela tem 90 anos e tá super lúcida. Então, realmente, a história oral e conversar com essas mulheres que participaram do grupo era essencial, não tinha como não fazer parte, assim, dessa história também. Então, eu cheguei a entrevistar, claro, era 200 associadas, não tinha como entrevistar todo mundo, né? E algumas já faleceram, outras eu não tinha contato, elas não tinham contato, né? Foram se perdendo ao longo do tempo. Mas eu cheguei a entrevistar de associadas, 5 associadas. Só que várias vezes, né? A Heloísa Anes eu entrevistei umas 4 vezes, assim, a tarde toda. Uhum. E assim foi. Então, eu fui entrevistando quem eu achava. Claro, a minha entrevista era super. Porque é muito engraçado ler o material, né? Porque era realmente assim: o que foi o centro? Não tinha a mínima ideia que era. Então, foi muito importante Isso é isso. importante também para quem não tem conhecimento nenhum do centro, né? Claro. Porque teu trabalho foi completo, né? Contando a história do início, meio e fim, né? Exatamente, acabou que eu via que foi bem isso, né? O meu capítulo 1 é o início, a construção, o que levou, objetivos, como é que elas funcionavam, né? Se articulavam entre si. E o capítulo 2 então, era o meio, né? Que realmente, para mim, claro, pelo meu curso, né? História da arte, a questão da exposição foi algo muito importante, né? Que elas fizeram mais de 50 exposições em 40 cidades, não só aqui, como eu comentei, em diversos lugares. E também tinha muita questão, o que elas, aonde, né, elas faziam suas mostras, enfim, várias questões. E realmente depois o fim, o que enfraqueceu, porque isso é importante também. Aqui é um reflexo do que aconteceu no exterior também. Porque é justamente, todas comentam, é a partir dos anos 90 que decai muito a questão do texto na arte. E, por exemplo, é justamente nos anos 90 que a Bienal de Lausanne, que é a maior exposição de tapeçaria que começou na década de 60, em 90 ela acaba. Então, realmente é um movimento internacional que aconteceu, não foi só aqui, né? Certo. Então, elas não tem mais interesse de artistas, não tem uma renovação, né? Que parece que hoje está acontecendo isso, né? Todas elas já me comentavam nas entrevistas. Parece que o texto está surgindo com força de novo, né? E por gente jovem. Então tá tendo essa renovação, né? Demorou 20 anos, mas está acontecendo de novo. Ali por 2010 eu fiz uma pesquisa, não foi especificamente sobre tapeçaria, enfim, mas que já mostrava essa movimentação do têxtil na arte, mas inserido já também com outras manifestações, com pintura, com escultura, mas de outra forma. Mas voltando agora ao nosso tema. E, bom, acho que tu já chegou na descrição do final do teu TCC, mas a gente quer ressaltar aqui a exposição, a belíssima exposição que tu conseguiu fazer, né? Conta um pouquinho pra gente, também gostaria de alertar que, alertar não, né? Mas comentar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar também o catálogo da Claro exposição que tu vai comentar agora, né, Carol? Então, que
o que aconteceu, assim, isso é importante também. Claro, o TCC é só um ano, e nem é um ano, né? Sim. Porque as aulas começam em março, então tu tem o projeto, tu tem a pré-banca, que na história da arte acontece assim, né? Então acaba que talvez eu acho que a gente escreve em 8 meses, talvez 9. É corrido para uma pesquisa. E principalmente, claro, não é exigente como um mestrado, mas como eu estava tentando descobrir um caminho muito, né, obscuro, então foi corrido. Então eu não tinha tempo para ir atrás de obras, para tentar entender melhor o que elas produziram nesse período. E fotografia é algo muito escasso, elas não fotografavam muito. Então, ou às vezes até fotografavam assim, mas qualidade péssima. Então, isso foi uma coisa que ficou assim. Gostaria de reunir de novo essas obras e tentar enxergar o que era feito, né? Sim. E aí veio a ideia da exposição, assim. Daí aconteceu em 2019. Isso, ano passado, então demorou um pouquinho. A gente ficou, que não fui só eu que organizei a exposição, a gente se uniu, né? Foi a minha orientadora, a Joana Bozak, mais 2 colegas da História da Arte, a Andressa e a Luísa Villamil. Então, eu acho que a partir de julho de 2018, a gente começou a acionar as associadas, né? Porque também Acredito que elas tenham ficado bem empolgadas com a ideia, né? Sim, eu acho que sim, e também eu acho que vendo depois ficaram mais ainda, porque isso mostra também, claro, elas não tinham, quando elas faziam as exposições, isso ela me comentou, nos anos 80 não era algo tão profissional, né? E elas também não tinham tanto dinheiro, então isso eu fiquei bem impressionada depois da exposição, como elas falam, nossa, tá linda a exposição, bem montada, que talvez isso elas não possuíam muito lá nos anos 80, né? Então isso também, eu acho que foi algo... e também de uma maneira mais contemporânea, né? Eu acho que isso impactou bastante também, ver as obras delas ali nesse ambiente mais contemporâneo, vamos dizer assim. Então... E também na academia, quer dizer, eles claro, um material também de pesquisa que tu produziu, né? Que vai ficar ali para a eternidade, diferente de algumas exposições que elas fizeram e que de repente o catálogo se perdeu no tempo, as fotos não existem e tal. A documentação que tu fez, o trabalho que tu escreveu, vai ficar ali. Né? Esperamos, né? Fonte de pesquisa. Mas. A eternidade. Esperamos que sim. Mas. Então, de julho a gente começou, né, a recolher e realmente aí atrás, daí ampliou um pouco, porque eu só tinha contato mais ou menos com umas 5. Então, ali eu comecei a tentar ampliar mais, porque a gente teve 23 associadas, 23, 24. Então, eu entrei em contato com pessoas que eu não tinha conseguido falar no TCC. E também a gente fez um mini documentário, né? Um vídeo, né? Então, a gente, a partir de agosto, setembro, a gente começou a ir na casa de algumas das associadas, porque podia, né? E a gente começou... Naquela época podia. Exato. Então, a gente foi atrás e gravamos depoimentos delas, comentando sobre o tempo, comentando algumas exposições mais importantes, falando, enfim, fomos atrás e unimos num vídeo, né? Uma filha de uma amiga minha, a Luísa, que tem uma produtora, realizou esse projeto. Então ficou muito, a exposição, eu acho que era uma homenagem. Eu tinha essa vontade e as gurias também, todo mundo se envolveu em ver essa produção unida, que até foi bem curioso, que quando começou a chegar as obras, isso é importante, a gente no catálogo não se coloca como curadora, mas sim organizadora. Por quê? Porque não foi a gente que fez a seleção das obras, a gente meio que entregava para as artistas, a gente quer uma obra que seja feita dos anos 80 até 2000. O que tu tem? Até porque acontece isso, né?
São obras antigas, talvez elas não teriam em casa, né? Muitas delas não tinham. Mas duas eu cheguei a perguntar, entrar em contato, e elas não tinham mais a obra da época. Claro, então, isso acontece. Até eu estava conversando. Porque muitas obras têm grandes dimensões também, né? Claro, e o que até assim, artistas, elas desmanchavam às vezes essas obras, porque porcelana, elas, olha, se eu fazia, era muito grande, não tinha onde guardar, e não vendia de jeito nenhum, eu desmanchava e fazia outra E coisa. aproveitava o material, porque realmente o fio de lã ele é caro, né? Então, Exato, então isso aconteceu. Então, isso foi uma dificuldade um pouco, né? Então, claro que tinha, mostrava umas 3 opções, às vezes a gente selecionava, né? Mas, em geral, foi muito isso, ver o que havia de disponível. E, foi muito engraçado. Tu tava lá, a gente começou a receber as obras e era uma loucura, assim, porque cada uma tem uma técnica, cada uma trabalha da sua maneira. Isso é legal, o centro não era mais uma escola, né? Ele meio que dava suporte, mas cada uma seguia o que desejava fazer. Então, eu me lembro quando a gente começou a montar, foi assim, meu Deus, vai ficar esquizofrênica essa exposição. não ficou. Não, e ficou daí isso que é o olhar, né? Enfim, eu já tinha estagiei muito com curadoria e tal, a gente vê muita exposição Sim. no curso, né? Então tu começa a aprimorar um pouco esse olhar e ficou linda a exposição. Na abertura, né, foi um sucesso, né, Carol? Lotou o espaço, mas a gente Claro. deixa então o catálogo disponível, o link para o catálogo disponível na descrição para o pessoal também poder contemplar um pouco essas obras, né? E quem tiver interesse em pesquisar uma ou outra obra ou artista também pode fazer um contato contigo, né, Carol? Claro. Para trocar uma ideia, porque a gente não sabe do alcance de um vídeo, né? Se tem alguém de longe que consegue assistir, se interessar pelo tema, e é uma oportunidade de troca de conteúdos, troca de ideias, né? Exatamente. E o catálogo, então, tá de maneira digital justamente para fazer circular também, né? Importante. Em tempos de pandemia, é importante esse recurso. Bom, agora acho que a gente poderia passar um pouco para falar um pouco da tua pesquisa de mestrado, né? Uhum. Então, eu sei que está na reta final. Eu acho que talvez Sim. ainda esse ano, né, seja possível fazer a defesa, né, Carol? Então, se pudesse falar um pouquinho, adiantar um pouco do que tu está tratando ali, porque, claro, depois da defesa da dissertação, o material vai ficar disponível, mas se tu puder já adiantar para as pessoas que tiverem interesse em te acompanhar nessa reta final de trajetória e depois também ver o trabalho concluído, né? Então, acho que seria bem interessante, bem importante também. Claro, até porque o meu mestrado é muito consequência, né, do meu trabalho. Eu sigo pesquisando tapeçaria e voltada aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né, que é o Centro Gaúcho, né, era daqui. Só que o mestrado, na verdade, eu fiz algo curioso, assim, porque o centro era de 80 a 2000 e agora eu estou pesquisando a produção dos anos 60 até 70. Mais ou menos, até 80 no máximo, assim, bem, mas no início dos anos 60. Por quê? Porque quando eu comecei a entrevistar as associadas e começar a me inteirar sobre o tema, realmente, aonde começou a ser articulada essa questão da tapeçaria artística foi nos anos 60. E aqui, especificamente no Sul, sempre era citado 2 nomes. A artista Zorávia Bettiol, que foi uma das fundadoras do Centro Gaúcho, e que ela começou a fazer tapeçaria em 69. Minto, na verdade ela fazia umas tapeçarias ali nos anos, que isso eu descobri com o meu trabalho agora. Em 55 ela começa a produzir tapeçarias já. Só que é uma tapeçaria bem bordada, tu vê que ela não tem muito conhecimento, fazia também tapeçaria de recorte, mas isso, enfim, o mestrado vai estar explicando bem. Só que daí, em 69, ela vai para a Polônia estudar tapeçaria.
E é importante que a Polônia, na época, era um grande centro de tapeçaria artística. Tu tem muitos artistas voltados a essa técnica. Então, ela vai justamente para a Polônia e retorna e dá muita aula. Então, aqui, até muito, daí é meio que comenta, né, que a Zorávia é meio avó, não sei se é avó, mas até a mãe, ela é mãe de muitas artistas. Essas aulas que ela dá em alguma instituição, universidade, faculdade, cursos livres, como é que isso, tu sabe? Como é que isso Sei. São cursos livres, até quando pode falar. O primeiro foi num espaço que não existe mais, era tipo uma escola, mas realmente era voltado para professoras ou para artistas, mas e também uma grande, tinha muita gente, enfim, donas de casa, interessadas, sempre foi assim, mas ela sempre deu aula no seu ateliê, era cursos livres. Não, até isso, assim, a universidade, a URGS, por exemplo, não foi aberta a esses cursos, não se deu curso sobre... Não, Isso. exato, então, não, isso não Não dá acontece. margem. Ali nas artes não se deu. Diferente daí, que daí é isso. Aqui os precursores são dois artistas, Zorava Bertiol, na cidade de Porto Alegre, que ela deu esses cursos aqui, e realmente ela vai criar toda uma trajetória de artistas, que por isso que vai culminar o Centro Gaúcho. Muitas das fundadoras foram alunas da Zorávia, exato, e daí essas dão aulas, que daí que já vai gerando, né, vários outros artistas. Está falando de um passado, ali, década de 50, 60, 70. É importante também comentar que a Zorávia Bertiol continua nativa até os dias de hoje. Sim, Ano passado eu tive a oportunidade de conversar uns minutinhos com ela e, nossa, não, dinâmica. Cooperativa, fala no WhatsApp, enfim, ontem eu estava falando com ela também. Legal. Porque ela tá aí, eu sigo pesquisando ela, então, de novo, eu recorro à entrevista, né? Isso é bem, porque daí eu pesquiso dois artistas que foram propulsores, Zorávia, e o outro é o Iedo Titsi, é interessante que é um homem, né? E só que ele, o que acontece? Ele começa a produzir tapeçaria bordada, que a Zorávia é mais tecida, né? Ele é mais bordado, mais tece também. E ele já é diferente, porque ele é chamado para dar aula na Universidade Federal de Santa Maria, na recém-universidade, ali nos anos 70. E lá ele implementa desde o início o curso de tecelagem nas artes. Então, isso é bem diferente, assim, e por isso que até daí vai ele dá aulas, daí depois vai se criar tipo uma pós, né? Vamos chamar assim, em tecelagem. E acaba que ali nos anos 80, 90 se cria o design de superfície, muito ligado, sim, que é super forte, né? É muito conhecido, acho, no país todo, né? Até onde eu sei. Exato, que até nos anos 80, isso ainda eu não cheguei muito a fundo, mas é o próximo capítulo. Mas eu sei que realmente pessoas do Brasil todo iam a Santa Maria fazer cursos de design, e mais ligado à indústria também, né? Começa a ter essa. Mas então, esses casos são bem diferentes. A Zorávia com cursos livres, e já o IEDO consegue implementar na universidade, né? Que dá uma força maior, né? Enfim, participa, ele viaja muito dando cursos, então são construções diferentes, né? Mas que cria essa geração de artistas, que por isso que o texto aqui é tão forte, que dá abertura para se criar o Centro Gaúcho, né? Então, por isso eu senti essa necessidade de voltar atrás para entender, nossa, por que então? O que fez possível o centro ser assim, né? Qual foi a força motivadora disso, né? É muito interessante. E diferente também, daí esse que é o meu objetivo principal, né, dos dois, já que eu estou analisando também a produção deles, porque os dois, basicamente, na mesma época, no mesmo ano até, 68, 69, a Zorava vai para a Polônia e o Iedo vai para a França, para Abson. Então, eles vão ter influências diferentes na produção dele, assim.
No deles. futuro, até para o vídeo não ficar muito longo, a gente poderia fazer um vídeo no futuro sobre essas experiências dos dois em cada um desses locais, quais foram as diferenças, qual foi o conhecimento, a bagagem que eles conseguiram trazer. Eu acredito que tu tem esse conteúdo, né, Carol? E eu Sim, acho que seria um vídeo com uma entrega bem interessante, né, de é, aprofundar isso. porque são países que, enfim, questões diferentes para É, tapeçaria. e que de repente, se a gente falar agora de uma forma muito superficial, vai ficar muitas dúvidas, muitas Não, perguntas no ar, né? vai E amar a aula aí, mesmo. vamos preparar uma aula sobre isso, então. Uma videoaula sobre isso. Tá. Mas então, basicamente, meu mestrado é isso, eu defendo no final do ano. E então esses dois artistas, as suas influências e também essa geração, né? Essa difusão de conhecimento que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul. Ah, muito bacana. Depois que tu defender a dissertação, a gente vai ter mais uma conversa, então. E agora, projetos futuros. O que anda acontecendo em paralelo a essa pesquisa de mestrado? Então, Sim, acho que também tem muito conteúdo bacana para ser entregue sobre os textos aí para a comunidade. e tu é minha parceira, né? Então a gente se grudou já há alguns anos, né? E realmente, assim, o que é tu tirar, como é que é espremer um limão, fazer um suco, né? Porque olha, tem coisa. Tem muito conteúdo mesmo para ser Tem. compartilhado, né? Tá um pouco escondidinho aqui, mas que a gente vai trazer à tona aos poucos, né? Isso, porque, claro, como eu comentei, o Centro Gaúcho até Sim. soube por causa porque elas queriam fazer uma doação à URGS, né, de todo esse material. Só que a URGS tem essa questão de espaço físico, porque não são poucas coisas, elas têm um bom número, um volume grande de documentos, de cartas, de livros, e até por ser um acervo, tu não pode dividir, né? Isso teria que ser Sim. doado inteiro para algum lugar. Então, Até para esse ano. esclarecer, né? A Carol ainda está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu não mais, porque eu já defendi o meu doutorado, mas a gente, principalmente no meu caso, a gente não quis abandonar, eu não quis abandonar completamente o assunto, assim, porque eu também tenho uma ligação com a pesquisa com os têxteis, né? O que culminou num trabalho meu e da Carol de dar continuidade a esse material. A Carol, como estava falando, a respeito dessa documentação do Centro Gaúcho, uma documentação muito importante, muito relevante e que precisa ser cuidada, né, Carol? Claro. Então, E com isso, tu teve isso, uma então, ideia de dar um prosseguimento interessante, onde a gente não dependesse totalmente da universidade, mas também que a gente pudesse fazer coisas, né, para e, ajudar. exato, porque daí vem o teu doutorado, né, que teve a criação, todo esse pensamento atrás da criação do Museu Moda e Têxtil, que é um museu da URGS, né, enfim, tu pode comentar um pouquinho melhor, enfim, mas a gente pensou em fazer a digitalização, então, dessa documentação, né, porque pelo menos seria uma maneira, claro, talvez ainda não seja o ideal que realmente todo esse acervo esteja no museu, ter esse cuidado, mas o conhecimento vai estar lá de uma maneira bem mais fácil do que na casa da Heloísa Anes, né? Poder outras pessoas de outros estados conhecer, se interessar por esse tema. E claro, eu acho que eu fiz um bom projeto, um bom mergulho no meu TCC, mas eu sei, tem muita coisa ainda para ser Dá pesquisada, mesmo. né? Tem muita coisa ainda, tem que ter novos olhares para aquela documentação. Então, a gente escreveu esse projeto, eu junto com o meu colega, né? Que ele é produtor cultural, Nelson Azevedo, e para fazer a digitalização. E tudo isso vai ser entregue para o URGS, então, para esse museu, Moda e Têxtil. Só que, claro, a gente é uma lei, foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura estadual, né? Então, a gente tem que fazer a captação desse dinheiro. Enfim, é um projeto que demora, né? Não é assim da noite para o dia, tem que procurar patrocinadores, tem toda uma questão. Mas se acontecer, eu acho que ia ser muito bacana, assim, para realmente
né, fazer circular isso, e Ter também bastante consistência, né, em toda essa pesquisa, né? Quer dizer, tem o teu TCC, tem esse material do Centro Gaúcho, que vai ser todo trabalhado, organizado, acho, com um prazo ali, acho que de mais ou menos um ano, né, Carol, de trabalho. 6 meses até para digitalizar, né? O projeto ficou uns 6 meses. E já Então, se der tudo certo, vai para a Universidade Federal e aí sim o conteúdo fica disponível para todos, porque hoje os papéis estão sim, né, guardados em caixas na casa de uma das associadas e a ideia é fazer com que toda essa documentação tenha acesso livre, gratuito, online para qualquer interessado, né? exato, que não tem essa questão da distância, né? Enfim. E também a gente já incluiu o acervo da artista Alicia Runch, que é vizinha, era vizinha da Vera, né? Muita coincidência, assim. Mas também ela foi a primeira diretora do centro. E é interessante porque ela também tinha um interesse de manter, então ela organizou e guardou muito material, cartas muito interessantes, que até assim, eu não tive acesso não conhecia a documentação dela quando eu escrevi o meu TCC. Mas, por exemplo, coisas que estão faltantes no Centro Gaúcho, principalmente do o evento têxtil de 85, quem organizou foi a Alicia. Estava tudo na casa dela. Aconteceu em Porto Alegre? Em Porto Alegre, São Paulo, foi para Floripa, foi para o Rio de Ah, Janeiro. tá. Ele foi itinerante, então. Foi. E não tinha tanta coisa no Centro Gaúcho, mas estava tudo ali na Licier. Então, como se complementa esses acervos? Porque ela organizou, ela ficou com essa documentação. E por Então, isso também, é uma forma de trabalhar esse projeto à parte por esse projeto que tu escreveu ali para a Lei de Incentivo à Cultura, porque ele também não cabe no teu mestrado, né? Teu mestrado já está lá com um recorte temporal, já está com os artistas, tem uma consistência, e esse assunto não cabe e nem não tem como fazer 2 mestrados ao mesmo tempo. exato, é. Não, e é uma maneira de seguir, né? E dar, acho que casar bem e seguir com essa. Eu acho que eu tenho também um pouco dessa questão de querer fazer algo pelo centro, sabe? Elas fizeram Claro. muito para mim e eu sei que elas têm essa preocupação com essa documentação, o que ser feito, o que vai acontecer. Então, se eu conseguisse, a gente vai, né, Vera? Então, Bah. fazer isso, eu sei que pelo menos uma parte desse caminho está feito, sabe? Eu sei que isso vai ser muito importante. É importante para a gente, como pesquisador, que se interessa pelo tema, mas eu sei que também, afetivamente, é muito importante para elas. Sim, sim. E gostaria só de complementar, então, que através da Carol, eu conheci uma das associadas, que é a Heloísa Anes, uma senhora. Ai, não tem nem palavras para descrever, como no auge dos seus 92 anos, abriu as portas da casa dela no ano passado, para que eu conhecesse o acervo, a coleção dela de tecidos, de têxteis. É uma coleção que deve ter aproximadamente uns 400, 500 itens. Eu não consegui olhar todos, mas até uns 300 itens ali eu andei olhando e fiquei muito impressionada, porque tem objetos ali que a mãe dela teceu na década de 1940, no ano de 1940. Nesse período em diante ela tem muito material, então olhando para todo essa coleção, fiquei muito impressionada com a riqueza das técnicas, dos objetos, a habilidade que essa pessoa, que a mãe dela, a Heloísa, também a Heloísa, de tecer os objetos. Então, nessa troca, assim, tanto com a Heloísa quanto com a Carolina, também fiquei nessa dúvida do que fazer para poder ajudar, para poder salvaguardar, para poder disponibilizar, porque esse conteúdo assim se amplie, né? Então, numa troca de ideia com a Carolina, ela também me sugeriu que a gente escrevesse um projeto, que também foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, e que assim que essa pandemia der uma amenizada, nós vamos iniciar um trabalho ali de organização das atividades, enfim, e quem sabe no ano que vem a gente consiga ter esses 2 projetos
prontos aí e para ser disponibilizado. Mas isso a gente fala num outro momento, apenas para deixar esse registro de que a gente quer dar continuidade, né? Porque é um patrimônio muito rico que a gente não quer deixar esquecido num canto, a gente quer espalhar para o mundo, se for possível. E outras pessoas conheçam, né? Não é que se torne, que circule, que tem muito rico, né? Tantas peças têxteis, né, da Heloísa, ela sempre me mostrou, e é interessante que daí outras pessoas foram dando para ela, né? Que ela tem essa coisa de colecionar, né? Sim. Então, muito importante. Esses objetos têxteis, eles dão, assim, oportunidades de várias relações de pesquisa, né? Tu pode olhar pelo lado da técnica, pelo lado da história, pelo lado pelo lado social, pelo lado cultural. Então, vários vieses ali de pesquisa, né? Mas que no momento oportuno, então, a gente organiza e tenta disponibilizar para que esse conteúdo ande. Sim, daí vai chover outros projetos, porque eu acho que é interessante isso também, enquanto tem coisa escondida na casa das pessoas, né? Coisas assim ricas desses conhecimentos, que isso é legal também, é um conhecimento que é super popular, né? Claro, tu falou, ela tem umas técnicas super sofisticadas, né? Sim. Que não é qualquer pessoa que faz, sim. Mas mesmo assim, talvez a avó, bisavó de alguém fazia, se mantém isso da família também, né? Dá um novo olhar para essa produção também, né? E esses dias eu divulguei um material sobre frivolité e várias pessoas se manifestaram. Ai, minha avó fazia, minha avó fazia, minha avó fazia. E eu fiquei pensando, gente, é a memória afetiva, né? Isso despertou, assim, parece que as pessoas despertou uma coisa emocional nelas, que elas se manifestaram com muito carinho, né? Por ver aquela técnica, por lembrar de situações, né? Sim. Então eu acho que esses acervos também, eles são importantes nesse aspecto, né? Sim, uma valorização também, né? Desses conhecimentos femininos. Né? Masculinos também temos aí o Iedo, né? Mas enfim, claro, e realmente fazer, né, o valor disso, né? Que era algo passar de geração em geração, mas que tem o seu valor de várias áreas, né? Isso é muito bacana. Bom, então acho que nesse vídeo nós ficamos por aqui, mas nós vamos tentar então organizar um outro vídeo falando dessa situação ali dos dois pesquisadores em dois países diferentes lá na década de 60. Então, eu agradeço a audiência e até uma próxima. Então, e muito obrigada, né, Carol, por ter aceitado aí essa conversa. Eu que agradeço. A gente já está alinhavando faz bastante tempo, né? Mas que hoje a gente conseguiu botar em prática. Sim, obrigada pelo convite. Espero que goste. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, super acessível. Só me mandar mensagem. Acho que nossos contatos ficam na descrição do vídeo. Então, não tem problema. Estou aqui, né? A gente quer fazer circular essas informações. Isso mesmo. Então tá. Tchauzinho. Tchau.